dia a todos. Mais uma vez tendo o privilégio de poder compartilhar a palavra aqui na igreja, dando sequência a essa série de mensagens que eu e o pastor Aloysio iniciamos em janeiro e vamos terminar, acho que até a semana que vem a gente termina, e é quando justamente o pastor Antônio volta de férias. Mas antes da gente começar, eu gostaria de ter um tempo de oração, para a gente aquietar o nosso coração, aterrissar o nosso coração aqui, pedir para Deus preparar o nosso coração para receber a mensagem, para a gente se esquecer de tudo que está lá fora, tudo que a gente deixou depois que a gente entrou aqui, e nos concentrarmos e pedirmos que, durante esse culto, o Espírito Santo haja com liberdade no nosso coração, que Ele nos visite e que dessa forma haja transcendência entre nós. Então vamos abaixar nossa fronte, vamos orar? Me acompanhe em oração. Pai querido, no nome santo de Jesus, nós queremos pedir a Ti misericórdia, Senhor. Que o Senhor esteja presente aqui nesse culto. Que a Tua voz seja ouvida, não a minha voz, Senhor, mas a Tua voz seja ouvida aqui nessa manhã, Senhor. Me usa, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu povo seja edificado. Abre o coração aqui dos nossos irmãos e das nossas irmãs, para que o Espírito Santo tenha liberdade, que haja um mover santo do Teu Santo Espírito aqui. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias que foi consagrado ao Senhor mesmo no ventre da sua mãe. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci e te constituí profeta entre as nações. É assim que começa os primeiros versos do capítulo 1 de Jeremias. E Jeremias era conhecido como profeta chorão, porque ele trazia juízo. A função de um profeta no Antigo Testamento era trazer o juízo de Deus, a voz de Deus. Era o profeta que intermediava Deus com o povo. E os historiadores dizem que Jeremias era esse tipo de profeta, que quando trazia o juízo, a voz de Deus para o povo, trazia com lágrimas no rosto. Tamanha era a excelência com que Isaías cumpria esse seu ministério. E lá, Jeremias. E lá no capítulo 29, a partir do verso 4, acompanhe comigo a leitura. Jeremias 29, dos versos 4 a 7. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Aqui a gente vai perceber que Deus está trazendo o povo para o cativeiro. O povo que andava distante do Senhor, Deus traz uma sentença através da vida do profeta Jeremias. Versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz e prosperidade. Amém? Palavra de juízo do profeta Jeremias ao povo de Israel. O povo de Israel estava distante do Senhor. O povo de Israel não andava conforme o mandamento do Senhor. Adorava outros deuses. Então Deus traz um veredito ao povo, traz um juízo ao povo. E esse juízo são os 70 anos de cativeiro na Babilônia. E imagina você se o povo estava feliz. Imagine você sendo levado para um lugar onde você não gostaria de estar. Imagine você sendo levado para um lugar onde a sua identidade seria distorcida, seria arrancada de você. Porque era isso que acontecia quando algum povo era submetido ao cativeiro do outro. E era exatamente isso que iria acontecer com o povo de Israel nesse momento. Então, uma profecia dura para o povo. Uma profecia que ia tirar a identidade cristã, a identidade espiritual do povo de Israel. Porque essa profecia e esse castigo durariam 70 anos. Muito provável que aqueles que estariam entrando no cativeiro, ao completar o período do cativeiro, eles não estariam mais vivos. Ou seja, eles não poderiam mais retornar para sua casa. Eles não poderiam mais retornar para sua terra.
Esse era o juízo de Deus. Era isso, esse é o pano de fundo que traz essa mensagem de Jeremias, capítulo 29. Agora, como a gente tem essa série de cooperadores de Cristo, como é que, como cooperadores, o que nós podemos aprender como cooperadores a partir de uma lição dessa? A partir de um texto como esse. E o primeiro ensinamento que a gente pode tirar daqui é que, muitas vezes, eu e você, como cooperadores, nós temos que estar preparados para onde Deus quer nos levar. Porque nem sempre o lugar onde Deus nos quer, ou nos quer colocar, é o lugar onde nós queremos estar. Seria a nossa primeira escolha. Olha, o povo, eu tenho certeza que o povo não gostaria de estar no cativeiro. Quem gostaria de estar submetido ao domínio do rei Nabucodonosor? Um rei implacável, austero. E mais, o texto é claro e diz assim, edificai casas. Porque, deixa eu falar um negócio para vocês, existiam falsos profetas no meio do povo. E um que se destaca, o profeta Ananias, que dizia que o exílio não iria durar mais do que 2 anos, que eles poderiam ficar ali num vale, em Quebar, se não me engano, Quebar, que ficava entre na entrada da cidade. E eles poderiam ficar instalados ali, entrariam na cidade, voltariam e assim não se misturariam com o povo da Babilônia. Mas Deus vem e alerta também nos versículos seguintes sobre essa questão dos falsos profetas. A profecia do Senhor, o castigo do Senhor, o juízo do Senhor era para que eles entrassem na cidade, edificassem casas, plantassem pomares para que eles pudessem morar nessas casas e também ter o sustento a partir desses pomares. E muito mais do que isso. O versículo 6 diz que eles teriam que casar e se dar em casamento. E tanto os seus filhos quanto as suas filhas, eles teriam que dar como esposas e maridos. E que eles não poderiam diminuir, que eles tinham que se multiplicar. Ou seja, eles teriam que viver a rotina daquela cidade. E esse era o propósito de Deus para o povo de Israel. Não era só que era através da sua identidade espiritual, fazer com que aquele povo da Babilônia se arrependesse. Deus diz isso, vocês vão se misturar, vocês vão edificar casas, vocês vão plantar, vocês vão comer os frutos do que você vai plantar, vocês vão casar e se dar em casamento, e vocês não vão perder a sua identidade espiritual, vocês não vão perder o DNA de vocês. Muito pelo contrário, vocês vão influenciar o povo babilônico a partir da sua identidade. Esse é o meu propósito para você. Será que como cooperadores, eu e você estamos preparados para uma ação como essa? De Deus nos chamar para um local ou para fazer algo que a gente não quer fazer? Ou que talvez a gente não está esperando ser feito? Isso me traz à mente um exemplo de um cristão do século XVIII chamado William Wilberforce. O pastor Antônio já falou desse personagem aqui, inclusive sugeriu, na época eu me lembro que ele sugeriu o nome de um filme, se não me engano, o filme chama Jornada pela Liberdade. Eu assisti esse filme essa semana, como objeto de estudo para essa pregação. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Tem que ter coragem para assistir esse filme. Porque um dos dilemas que Wilberforce viveu e enfrentou na sua vida foi justamente esse. De fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E não aquilo que ele queria fazer. Para os irmãos terem uma ideia, Wilberforce tinha vontade de ser um pastor. Um missionário. E ele foi consultar um pastor da infância dele. Que tinha sido capitão de um navio negreiro. Que inclusive é o autor da música Amazing Grace. E ele fala para ele, olha, você tem que fazer as duas coisas. O seu lugar é na política, no parlamento inglês, porque o Wilberforce tinha uma causa a qual ele defendia, que era a causa abolicionista. E a luta dele durou quase 2 décadas no parlamento. Ele teve vitórias e derrotas. Chegou a ficar doente, quase desistiu da carreira política. Mas depois de alguns anos ele voltou e aí com maestria ele conseguiu aprovar a lei que influenciou toda a Europa e acabou com o tráfico de negros da África para a Europa. Esse era o chamado dele. E ele não se deixou levar. Ele estava onde Deus queria estar. Ele entendeu o seu papel no reino como cooperador de Cristo. E qual era o propósito de Deus? Deus tinha um propósito muito maior para Wilberforce do que simplesmente ele ser um militante ou um político
e atuar no parlamento. Ele foi um cristão, ele foi um político que batalhou e militou por várias causas humanitárias, que buscava a igualdade entre os povos, trouxe dignidade para o povo inglês, aprovou vários projetos, ele apresentava vários projetos, ele era conhecido porque ele apresentava vários projetos, porque ele entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele. Como cristãos, como cooperadores de Cristo, nós temos que estar com os ouvidos e os olhos atentos e virados para o Senhor. Porque o que a sociedade nos impõe hoje é que nós temos que buscar aquilo que nos traz prazer, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nós entendemos que vai nos gerar algum retorno, algum lucro, alguma vantagem. E não é isso que acontece na perspectiva do Evangelho. Como cooperadores de Cristo, nós queremos ficar na vala, no vale de Quebab ali. E não queremos entrar na cidade, não queremos nos relacionar. E muito pior do que isso, nós negociamos a nossa identidade espiritual. Porque é isso que acontece. A cada ano que passa, a cada tempo que vai passando, a cada geração que vem, a gente vê a igreja se amoldando aos padrões do mundo. Parece que aquele texto de Romanos 12 não faz sentido para a gente, onde a gente tem que renovar e transformar a nossa mente. A gente deixa de lado, abre mão do princípio do Evangelho em detrimento a ideologias, seja ela de qualquer natureza, política, de gênero e tudo mais, e a gente coloca isso na frente ao invés de manter o princípio eterno do Evangelho de Jesus Cristo. Um cooperador de Cristo não faz isso. Um cooperador de Cristo sinaliza o reino. Um cooperador de Cristo está presente para atuar quando Deus chama. Essa é a nossa missão. Colocar ordem no caos. Eu falei isso na última vez que eu preguei. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele quer te usar na tua área onde você tem formação. Ele quer te usar onde você está, no meio onde você está inserido, seja na sua esfera familiar, seja na sua esfera social, seja na esfera profissional, seja na esfera acadêmica, Deus te usa ali. Deus te quer ali. O problema é que muitas vezes a gente quer desviar o nosso caminho, queremos andar de acordo com os nossos próprios comandos, e nós esquecemos que um cooperador de Cristo tem que estar pronto para onde Deus o chamar. O povo de Israel não estava preparado para o exílio. O povo de Israel não queria o exílio. Quem quer o exílio? Mas Deus tinha um propósito maior para eles. E Deus falou, o exílio vai durar 70 anos. E vocês vão lá, e vocês vão habitar em casas, vão edificar casas, vão casar e se dar em casamento. É isso que diz o versículo 5 e o versículo 6. O segundo ensinamento que esse texto traz para a gente é que, como cooperadores de Cristo, nós não devemos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Será que a gente consegue parar um pouco a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa vida, e prestar atenção quais são os planos e propósitos de Deus para o mundo? Interessante que a carta que Isaías escreve e é entregue ao rei Nabucodonosor, onde está escrito o juízo de Deus, ela é bem específica. E no verso 7 ele diz assim, olha, vocês vão ter que orar pela cidade. Orar pela paz na cidade. Vocês têm que orar a mim pedindo paz pela cidade. Eu vou falar mais. Se a cidade não prosperar, vocês também não vão prosperar. E vocês também não vão ter paz. Deus queria fazer algo ali naquele meio. Como Deus quer fazer algo no nosso meio, na nossa cidade, no nosso país. É interessante quando a gente fala desse conceito de cidade, porque a gente acaba distorcendo um pouco. A gente acredita que cidade é fruto de um esforço humano, de algum homem idealizou a cidade. A cidade é bíblica, é de Deus, é ação de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus cria a cidade-refúgio, as cidades de refúgio, onde as pessoas que cometiam algum delito tinham abrigo lá, eram acolhidas lá. E o vingador do sangue não poderia chegar lá, não poderia tocá-la lá. E aí, de tempos em tempos, o sacerdote ia lá e fazia os rituais e purificava, e os pecados daqueles que estavam lá eram perdoados, e ele podia ter a vida restaurada.
A cidade, de acordo com o pastor Tim Keller, um pastor lá de Nova York, um presbiteriano, ele diz que a cidade foi criada com alguns propósitos. Por exemplo, a cidade foi criada para que na cidade haja proteção, para que os povos, as etnias e as classes, todas as classes, sejam elas minoritárias ou não, sejam acolhidas, tenham acolhimento. Porque a cidade ali, ela tinha os muros, elas eram muradas, e ali existia proteção, acolhimento para aqueles que necessitavam de abrigo. Na cidade é o local onde se promove justiça, onde padrões éticos eram acolhidos, eram praticados, onde existia a prática da jurisprudência. A cidade é o local onde as manifestações culturais, sociais, comerciais deveriam existir de forma equilibrada e igualitária. Esse é o projeto de Deus para a cidade. E mais do que isso, a cidade era o local onde as experiências espirituais deveriam acontecer. A gente vê isso manifestado, o Tim Keller usa os exemplos dos monumentos, da arquitetura das cidades, as torres, as catedrais, as igrejas, os arranha-céus. É uma forma do homem ter contato com essa questão da transcendência. E quando a gente traz isso para o nosso canteiro aqui, para o nosso arraial, para a nossa vida, e a gente olha para o contexto que a gente vive de cidade, a gente vê que isso não acontece. A gente vê gente querendo sair da cidade para ter proteção. A gente não encontra a justiça sendo aplicada na cidade, muito pelo contrário, não só na cidade, mas no país. A gente vê o clima de injustiça, violência, impunidade. Sei que os irmãos estão cansados de ouvir isso e de vivenciar isso, mas isso é verdade. A gente vê as relações humanas cada vez mais enfraquecidas. Então não existe manifestação cultural, social, mercadológica, porque é sempre um querendo levar vantagem em cima do outro, não existe igualdade. E a gente vê as pessoas saindo da cidade para buscar uma experiência transcendente com o divino, com o eterno. Sendo que tudo isso deveria se encontrar na cidade. Isso me faz lembrar de uma missionária batista chamada Analzira Nascimento. Não sei se vocês conhecem essa mulher. Essa mulher, a história dela ficou marcada, ela é viva ainda, ela é lá de São Paulo, é de uma igreja batista grande lá em São Paulo, e está envolvida com o trabalho de missões dentro da igreja batista, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. E ela foi minha professora no seminário. E eu já conheci um pouco da história dela, mas resumidamente vou tentar aqui explicar para vocês o que ela fez. Ela teve um papel fundamental e de destaque na Guerra Civil de Angola. Nos laços que o Brasil tem com Angola, laços culturais, laços na área acadêmica, tem muito do esforço dela. Ela estava lá na capital de Angola quando a guerra civil foi instaurada e eles estavam vivendo o pior momento da história deles. Ela negociava diretamente com os milicianos e com o exército para a entrada de medicamentos, doações, remédios e tudo, alimentos que chegavam, as cargas que chegavam de avião dos países e da ajuda humanitária que a ONU mandava. Ela chegou ao ponto de desobedecer a ordem da missão a qual ela pertencia aqui no Brasil, de retornar, porque eles não poderiam mais garantir a integridade física dela. E ela estava com a passagem comprada no aeroporto, voltando para casa, ela falou, não vou voltar, porque eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo aqui. E ela desobedeceu por conta e risco e não voltou. E o papel dessa mulher, uma cristã, lá em Angola, merece destaque, merece menção. E eu me lembro que essa frase é dela. Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor quer fazer no mundo. Aquilo me marcou demais. Como cooperadores de Cristo, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Deus, o que o Senhor está fazendo no mundo que eu não quero ficar de fora? O que o Senhor quer fazer aqui na cidade do Rio de Janeiro? O que o Senhor quer fazer aqui no nosso país? Porque na cidade é o local que nós temos que atuar. O juízo
de Deus para Israel, lá em Jeremias 29, foi que eles entrassem na cidade e transformassem a cidade. Porque o propósito de Deus para aquela cidade da Babilônia era que aquele povo se arrependesse. Agora imagina só, meus irmãos, se a gente entende essa missão e a gente vai atuar nas favelas e morros da nossa cidade. Se a gente acolhe as etnias, que são tantas aqui na nossa cidade, como é que é o nome desses caras? Os refugiados, os vulneráveis. Imagina se a gente começa a promover relações saudáveis, se a gente começa a mudar a cultura do Rio de Janeiro, de ser esse local, o carioca é conhecido como aquele que quer levar vantagem em cima de todo mundo. E não sou eu que digo isso, são vocês cariocas que falam isso para mim. Não que isso não aconteça de onde eu venho. Imagina, isso sem perder a nossa identidade cristã. Sem perder e sem se distanciar dos princípios e valores do cristianismo. Imagina isso, o amor sendo espalhado, a gente resgatando. Porque sabe por que acontece isso com a cidade? Por causa do pecado. O pecado vem e deturpa aquilo que é original, aquilo que é perfeito. Ele quebra essa sintonia, ele quebra essa harmonia. E nós, como cooperadores de Cristo, nós temos esse chamado de restaurar. Nós temos esse chamado de colocar ordem no caos. Por isso que essa pergunta tem que ecoar no nosso coração e na nossa mente. Deus, o que o Senhor está fazendo no mundo? Não me deixe fora dos seus planos e propósitos, porque eu quero cooperar contigo nisso. E sabe por que Deus faz isso? A resposta está mais à frente, no versículo 11, do capítulo 29 do livro de Jeremias. Acompanhe aí comigo. Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Sabe por quê? Porque Ele tem soberania sobre a nossa vida. É Ele que comanda a nossa vida. É por isso que Ele tem esse desejo. Deus está em missão. Somos seus cooperadores. É isso que Ele espera de nós. Sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. E nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o controle de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ser um cooperador de Cristo significa que a gente tem que estar aonde Ele quer que nós estejamos. E nós temos que estar preparados para isso. E nós temos uma resposta a dar. Aonde é que Deus nos quer? Aonde Ele nos quer? Nos planos e propósitos que Ele tem espalhados por aí. Aonde Ele quer que nós atuemos. Porque Ele é que sabe quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Esse é o nosso desafio como igreja. É entender, é ouvir da parte de Deus. Sabe como é que a igreja vai ouvir isso? Sabe como é que a igreja entende isso? Orando. Orando. Buscando ao Senhor. A palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Esse tema muito me desafia. Porque eu confesso para vocês que eu estou cansado de fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E não aquilo que Deus quer que eu faça. E sabe por que muitas vezes eu fico assim? Porque eu não paro para ouvir a voz de Deus. Porque eu não paro para colocar a minha vida em oração diante de Deus. E ouvi-lo. E deixá-lo agir. E deixá-lo Ele me guiar para onde Ele quer me guiar. Para onde Ele quer que eu esteja. E faz muito tempo que eu não pergunto para Deus, onde é que o Senhor quer que eu atue? Qual é o seu projeto aí? Onde eu posso me encaixar? A gente quer fazer os nossos projetos.
A gente tem as nossas visões. Muitas vezes motivado pelos nossos anseios. Pela forma como nós nos relacionamos com Deus. E o que eu venho propor para vocês aqui é o contrário. É nos colocarmos em oração. Para descobrirmos o que Deus tem para nós. Qual é o seu propósito para a vida dessa igreja? Para que a gente haja de acordo com a vontade do nosso Deus. A qual é boa, perfeita e agradável. E aí, a gente vai ter a certeza de que a gente vai estar caminhando para o lugar certo. Porque Deus sabe quais são os pensamentos que Ele tem sobre nosso respeito. Amém? Eu quero convocar vocês agora. Eu quero convidar vocês agora a ter um tempo de oração. Quero chamar o pastor Aloysio aqui na frente. Nós vamos orar agora. E nós vamos orar pedindo direção de Deus. Em qual sentido que Ele quer levar a nossa igreja? Em qual sentido Ele quer levar a nossa vida? O que Ele quer que nós façamos? Quais são os projetos que Deus tem? Que Ele quer que nós atuemos? Eu não conheço a realidade de todo mundo aqui. Não dá para conhecer todo mundo aqui. Mas eu sei que aqui dentro dessas 4 paredes, nós temos cooperadores de Cristo. Que anseiam fazer a vontade do Pai. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, como cooperadores de Cristo, o nosso papel é esse. É estar preparado para onde Ele quer nos levar. Com os olhos e os ouvidos atentos a tudo que Deus está fazendo. No final do cativeiro, Deus restaurou a sorte do povo. Deus trouxe o povo de volta. E Deus cumpriu a sua palavra. Nós podemos ter certeza de uma certeza nós podemos ter, que Ele é fiel. Ele é fiel na sua palavra. Que quando Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele sabe quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Vamos orar? Chamar à frente os nossos irmãos do Ministério de Louvor e Adoração. Há um mestre devocional chamado A.W. Tozer, que num de seus livros afirmou que o discípulo de Jesus de Nazaré possui 3 características. Que são, segundo Tozer, distintivas, que, portanto, distinguem o discípulo de Cristo daqueles discípulos que seguem outros mestres. Porque vocês sabem que há discípulos de Allan Kardec e discípulos de tantos outros líderes. Mas o Tozer vai dizer que as 3 características que nos distinguem de todos os outros discípulos são as seguintes. O discípulo de Cristo olha apenas para uma direção, posto que os seus olhos estão fixos em Jesus de Nazaré. Nós olhamos para Jesus. A vida se volta contra a gente olha para Jesus. Enfrentamos lutas e perturbações ao longo da jornada humana, os nossos olhos permanecem fixos em Jesus. Ele também diz que o discípulo de Cristo não tem planos próprios. Coisa curiosa. Você imagina um professor doutor da Fundação Getúlio Vargas ouvindo uma coisa como essa? No mundo em que nós precisamos nos organizar, fazer planejamento estratégico, como assim não tem planos próprios? Bem, mas o que o Tozer queria dizer é que o projeto de vida do discípulo de Jesus consiste em realizar os planos de Deus. Esse é o plano do discípulo. É nesse sentido que nós não temos planos próprios, dado que o nosso grande projeto de vida consiste em realizar os planos de Deus. E a terceira característica, o discípulo de Cristo não se deixa vencer, porque sabe que tudo pode
naquele que o fortalece. Então, eu e você vamos seguir adiante assim, olhando para Jesus, procurando realizar sempre a vontade de Jesus e tendo ciência de que o próprio Deus nos oferece força para que prossigamos na caminhada evangélica, realizando os propósitos do Pai. Amém? Eu queria que nós cantássemos, se me permitir aqui, aquele cântico, Eu Quero Ser Senhor Amado, com um vaso, é um cântico que todo mundo conhece, nas mãos do oleiro. Então vamos cantar esse cântico, e depois nós vamos orar. Mas vamos transformar esse cântico também numa oração. Eu estava ouvindo o pastor MV atentamente. E quando ele falava sobre a importância de procurarmos estar no lugar onde Deus quer que estejamos, que nem sempre corresponde ao lugar em que gostaríamos de estar, isso falou muito ao meu coração, porque é verdade, às vezes nós não nos damos conta de que tomamos decisões que nos levam para fora do centro da vontade de Deus. Mas o que nós desejamos, em razão de sermos discípulos assumidos de Jesus, é estar sempre no centro da vontade de Deus, sob o poder do Espírito Santo, realizando a vontade do Senhor. Amém? Então vamos cantar e depois nós vamos orar. Amém. Vamos colocar de pé. Senhor Deus, Pai amado, ouvimos a Tua palavra nesta manhã dominical. Ó Deus, sabemos que fomos alcançados por Ti a fim de vivermos uma nova vida, comprometida com os Teus ensinamentos, com a realização da Tua vontade, com o progresso do Teu reino neste mundo. O Senhor sabe que eu e meus irmãos temos fraquezas. E há momentos em que nós nos sentimos desalentados, demasiadamente cansados. O Senhor sabe que às vezes os remos nos são demasiadamente pesados. Mas o Senhor também conhece o nosso coração. Portanto, sabe que em razão de termos sido alcançados pelo poder do Teu Espírito, pela graça comandante, não queremos mais viver como vivíamos antes de termos sido alcançados pelo Evangelho. Bem ao contrário disso, Senhor, queremos viver uma nova vida, uma vida reluzente, radiante,
marcada pela tua presença, pelo teu poder, pela misericórdia, marcada, ó Senhor, pela ação do teu Espírito, por essa ação transformadora que faz com que nos tornemos mais parecidos com Jesus de Nazaré. Aqui estamos nós, como Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Pai, o que nós queremos é realizar a tua vontade. O que nós queremos é estar todos os dias no centro da tua vontade. O que nós queremos é viver uma vida que dignifique a nossa relação contigo. O que nós não queremos é que o teu nome seja vilipendiado entre os gentios por nossa causa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a começar em mim, o Senhor quebre corações aqui nesta manhã. Que o Senhor nos mostre que não estamos aqui para sermos servidos, mas sim para servir a Ti. Que o Senhor fale ao nosso coração ainda neste dia, para que compreendamos, eu e meus irmãos, que fomos chamados para viver uma nova vida. Uma vida que fará com que as pessoas olhem para nós e queiram buscar a Tua face. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos clamando pelo derramamento do Teu Espírito, Senhor. Como sairemos de Jerusalém se não formos tocados pelo Teu Espírito? Então que o Senhor estenda as Tuas bondosas mãos agora sobre nós. Que o Senhor aqueça o nosso coração. Que o Senhor age em nossa vida para que jamais nos tornemos cristãos mornos, cheios de nós mesmos. Ó Deus, haja no seio de nossa igreja. Ó Pai, que o Senhor use as nossas vidas para a Tua glória. Queremos ser agentes da Tua graça, viver como agentes da Tua graça. Queremos percorrer as trilhas do mundo anunciando que ainda há lugar, declarando que o Senhor continua restaurando homens e mulheres para a Tua glória, edificando vidas, soerguendo os abatidos, salvando, transformando, agindo para fazer o inferno recuar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, aqueça o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.